Fala galera, eu sou o Adriano Sode e esse é mais um Sodcast, o seu canal de cultura pop para ver e ouvir. E se você cresceu nos anos 2000, provavelmente vai se lembrar de Primeiro Amor a Mil por Hora, a novela com a Anaí, do RBD. Nesse vídeo você vai saber a sinopse da história, curiosidades sobre a produção e o elenco, além da minha impressão pessoal sobre esse sucesso. Como diria um grande jornalista brasileiro que admiro, Goulart de Andrade, vem comigo. Primeiro Amor a Mil por Hora é um primeiro remake da clássica novela mexicana juvenil Quinceañera de 1987, que é considerada a primeira trama para jovens da teledramaturgia mexicana. Primeiro Amor foi produzida por Pedro Damián entre os anos 2000 e 2001, no total de 101 capítulos. Pedro Damián é também um dos produtores que esteve na produção de Quinceañera e produziu outros sucessos juvenis no México, como por exemplo a novela Rebelde, de 2004. Os protagonistas de Primeiro Amor são Anaí, que ainda nem sonhava que seria uma grande estrela internacional com a banda RBD, e o ator mexicano Kuno Becker, que estrelou produções internacionais no cinema estadunidense. Os atores interpretavam Giovanna Luna e León Baldomero. Já o casal coadjuvante ficou com os atores Ana Ladjevska e Valentino Lanús, também conhecidos pelo público brasileiro por outras produções apresentadas pelo canal SBT. Alguns acreditam que eles chegaram a roubar a cena dos protagonistas devido à repercussão de sua história dentro da novela. A trama de Primeiro Amor narra a história da jovem Giovanna Luna, interpretada por Anaí, que vive um amor juvenil por León Baldomero, interpretado por Kuno Becker. Os dois vão enfrentar diversos obstáculos para ficarem juntos em razão de diferenças sociais, intrigas, inveja e ciúmes. Dentre os principais conflitos que impedem a felicidade do casal estão Catalina, a mãe de Giovanna, que não aprova o relacionamento da filha com León por ele ser um mecânico humilde, que ela julga estar abaixo de sua filha no aspecto social. Ainda nesse remake, o argumento da festa de 15 anos das duas amigas adolescentes, Giovanna e Marina, é uma das expectativas da trama, mesmo sendo uma versão atualizada. Então, a personagem Catalina, mãe da Giovanna, continua sendo essa mulher prepotente e orgulhosa que pressiona o marido por uma festa de 15 anos para sua filha, que impressione toda a vizinhança. Além disso, ela também humilha a própria irmã, tia de Giovanna, que vive de favor em sua casa, assim como na versão original. Mas as piores vilanias ficam por conta do personagem Daniel Ventura, interpretado pelo Maurício Islas, um jovem de classe média que desenvolve uma obsessão por Giovanna e fará as piores maldades para separá-la de León. Ironicamente, ele é visto por Catalina como a melhor opção de relacionamento para sua filha, pelo simples fato dele ter uma imagem e status social mais elevado. Num mundo acelerado, eles vivem a 1000 por hora. É neste pique a história da adolescente Giovanna. Linda e estudiosa, batalha sua própria grana. Tem uma paixão antiga pelo trabalhador León. Mas será o rebelde Daniel quem irá infernizá-la. Primo de sua melhor amiga, a rica e mimada Marina. Primeiro Amor, a 1000 por hora. Estreia dia 10 de fevereiro, 6 da tarde, aqui no SBT. Noveleiros e noveleiras, assim como na primeira versão que abordou temas polêmicos, dentre eles o suposto abuso sexual da protagonista, esse remake traz esse acontecimento também. Uma maldade cometida pelo vilão Daniel, mas com um adendo, que é a questão das infecções sexualmente transmissíveis. Uma delas, o HIV/AIDS, que o vilão acaba por sugerir à protagonista que abusou dela e ainda pode tê-la contaminado com o vírus HIV. A motivação do personagem é provocar a separação definitiva do casal Giovanna e León, um conflito muito bem abordado dentro da história que eu vou comentar mais adiante. A festa de 15 anos de Giovanna promete muitos acontecimentos. Giovanna merece o melhor. Ela sim vai ter uma festa. Ela está tão linda. Eu odeio ela. Gera preocupação. Não sei de onde vou tirar dinheiro para pagar tudo isso. E desperta um sonho. É muito bonito. O Leão vai adorar. Venha viver um grande romance. Primeiro Amor, a 1000 por hora. Estreia segunda, dia 17, 6 da tarde, aqui no SBT.
Outra vilã que se destaca é a irmã invejosa de Giovanna, Priscila, interpretada por Arlette Teran. Ao se sentir deslocada do ciclo familiar, ela volta toda a sua frustração e rancor para a própria irmã Giovanna e promete atrapalhar o romance entre ela e Leon. E para enfrentar tantos conflitos, Giovanna felizmente conta com sua melhor amiga, Marina Iturriaga, interpretada por Anna Ladjevska. Marina é filha de uma atriz famosa e vive em um mundo cheio de solidão e de aparências, onde no lugar do amor e atenção que ela requer dos pais, ela encontra presentes materiais como demonstração disso. Não fale assim comigo, Marina, eu sou sua mãe. Não! Em primeiro lugar, você é a estrela, a diva! Você adora que todos te admirem, até o diretor da minha escola, não é? Por favor, Marina. Por favor, é o que eu digo, mamãe! Você tem uma família! Tem um marido que te adora! Entenda que você tem obrigações antes de ficar bancando um símbolo sexual. O pai de Marina é um golpista que vive um casamento de aparências com a esposa, e toda a dinâmica familiar faz com que Marina tenha muitos conflitos internos, resultando num transtorno mental, a bulimia, uma doença que distorce a ideia sobre a própria aparência, onde a pessoa se acha acima do peso e começa a se recusar a comer, e quando come, acaba provocando o próprio vômito para retirar o alimento do estômago. Apesar de tantas dificuldades, Marina acaba encontrando um amor que lhe devolve a esperança, Rafael, interpretado por Valentino Lanús, um jovem educado e bonito que volta para o México depois de terminar os seus estudos no estrangeiro. De início, a relação entre eles é tensa, por muitas diferenças pessoais, mas o sentimento aflora e a química entre o casal é intensa. Às vésperas de completar 15 anos, Marina tem um sonho. Olha, mamãe, esse é bonito, não é? Escolha o que você quiser. Receber atenção e carinho de seus pais. Papai, você gostou? Ficou muito bem, filha. Por essa razão, comete as maiores loucuras. Nunca me dão atenção! Eles não me amam, não se importam comigo! Sem pensar nas consequências. Primeiro amor, a mil... Juntas, Marina e Giovanna irão confidenciar coisas e buscar o apoio na amizade para enfrentar todas as dificuldades da passagem da fase infanto-juvenil para finalmente a adolescência e juventude. A novela Primeiro Amor é um remake que aborda com honestidade temas tabus. A trama tentou discutir muitos assuntos tais como a descoberta da sexualidade, a responsabilidade de lidar com as próprias relações, a saúde física e mental no que diz respeito às infecções sexualmente transmissíveis, a violência de gênero, que pode incluir o abuso sexual, um dos temas centrais da história, além de debater os conflitos sobre transtornos mentais como a bulimia e a depressão. O alcoolismo também é um dos tópicos a serem discutidos na trama, bem como a gravidez precoce, a homossexualidade, machismo, marginalidade, dentre outras vulnerabilidades que os jovens na dinâmica das relações familiares podem vivenciar. Talvez nesta produção haja uma tentativa de uma abordagem menos velada sobre temas já discutidos em Quinceanheira de 1987, que foi a primeira versão, bem como a atualização de novas questões importantes para serem discutidas sobre a juventude daquela década dos anos 2000, tudo sem censura na medida do possível. Essa franqueza em abordar temas pertinentes pode ter sido a responsável pelo impacto dessa novela, que é lembrada por muitos e muitas até os dias atuais, e segue sendo redescoberta por novas gerações noveleiras e curiosas. Lá no México, a novela teve uma boa recepção atendendo às expectativas, e no Brasil, ela pode ser considerada um verdadeiro sucesso. Ela foi exibida por aqui em 2003 e marcava até 10 pontos de audiência em média, o que para o canal SBT na época e até os dias atuais é um grande sucesso. Curiosamente, ela nunca foi reprisada. Antes mesmo da exibição dela aqui no Brasil, houve uma promoção da novela no SBT e em revistas, mas logo o canal cancelou a exibição e pouco tempo depois decidiu apresentá-la, para a alegria da audiência. Enfim, uma dessas amostras, dessas inconsistências que o SBT sempre demonstra. Na época, o extinto programa da emissora, o Falando Francamente, apresentado pela Sônia Abrão, fez uma reportagem exclusiva com a Anaí, lá no México, devido ao sucesso
sucesso da novela no SBT. Nessa mesma entrevista, ela comenta com o repórter a relação de carinho que ela tem com a Daniela Lujan, nossa eterna Luz Clarita, que fazia a sua irmã mais nova nesse remake. Essa novela tem muitas participações especiais de atores e atrizes queridos pelos brasileiros. Destaque para Dulce Maria, do RBD, e Sebastião Rude. Mas para os noveleiros e noveleiras que forem ver hoje, vão perceber muitos rostos conhecidos de atores que trabalharam em Rebelde posteriormente também com a produção do Pedro Damián. E falando em elenco, esse remake trouxe de volta um ator icônico da primeira versão, fazendo outro personagem dentro da história, que é o Sebastián Ligardi. Ele que na primeira versão fez o memo que sempre dizia "Serena Morena", um bordão dele que ficou famoso. Nesse remake ele volta novamente como um vilão. Em Primeiro Amor, ele assume o que equivale ao papel do ator Jorge Lavat na primeira versão, que é o pai da Beatriz em Quinceañera, que nessa versão de 2000 se chama Marina. Então o Sebastián Ligardi é o pai da Marina nesse remake. Já o papel do Sebastián Ligardi, o Memo, ganha uma adaptação e se torna o personagem Daniel, interpretado pelo Maurício Islas. Foi interessante a produção trazer essa sensação de nostalgia. Mas não foi somente ele que estava na primeira versão que volta nesse remake. A atriz Blanca Sanches, que fez a mãe da Beatriz em Quinceañera, volta nesse remake como a mãe do personagem Daniel, do vilão. Esse foi um dos últimos trabalhos da atriz, que faleceu em 2010. Uma outra curiosidade inusitada é que essa novela teve um especial de mais ou menos 1h30 chamado Primeiro Amor, 3 anos depois, que foi tipo uma continuação da trama, mostrando o que aconteceu na vida dos personagens nesse tempo depois do último capítulo. É um especial interessante que abre até chance para pensar numa série com mais temporadas, porque esse especial traz uma reviravolta que deixa um final aberto e intrigante, parecendo até ter sido inspirado em filmes dos Estados Unidos dos anos 90, com um assassino e um grupo de jovens adolescentes. Música, vamos falar de música. Pois é, parece que as produções do Pedro Damián sempre incluem essa questão da música, de lançar um produto musical vinculado com a novela, né, para causar mais sucesso ainda, né? Se a novela é boa e faz sucesso, é claro que um lançamento de um outro produto musical, né, envolvendo os personagens, né, os atores que fazem parte daquele produto, daquele projeto, acaba impulsionando ainda mais a novela. E Primeiro Amor não foi diferente disso. Depois a gente vê também Rebelde mais à frente, lá em 2004, que também vincula aí e traz um grande fenômeno da cena musical, que é o RBD. Pois é, lá em Primeiro Amor, no início dos anos 2000, lá em 2000 e 2001, também a novela Primeiro Amor teve um disco lançado com músicas e com os atores da novela cantando as faixas do disco. A música Juntos, tema do casal Giovanna e León, interpretados pela Anaí e Kuno Becker, foi super tocada no início dos anos 2000, lá no México. Inclusive, existem vídeos no YouTube com o CD completo da trilha sonora da novela, além de apresentações da Anaí com o Kuno cantando a música Juntos, em programas da Televisa da época. Vou deixar o link aqui nos comentários. Além dos protagonistas, o CD da novela conta também com músicas na voz do Valentino Lanús e uma faixa também com a Ana Ladjevska, que ela canta uma música chamada Inocência, que é muito bonitinha também, que eu vou deixar aqui nos comentários o link da música para que vocês confiram. Problemas! A gente não poderia deixar de fora alguns problemas que a produção teve, como toda produção de grande sucesso. Muitas vezes nos bastidores existem problemas que o público acaba desconhecendo, mas esse problema é um problema bastante conhecido do público, que enfrentou junto com o artista essa grande dificuldade. Eu estou falando do problema de bulimia e anorexia que a atriz e cantora Anaí sofreu durante também essa fase da gravação da novela Primeiro Amor a 1000/hora. Pois é, foi durante as gravações da novela que o problema de anorexia e bulimia da Anaí piorou. O público que é fã da cantora e atriz sabe o drama que ela viveu, o preconceito e a chacota que ela enfrentou na época, inclusive por parte dos apresentadores e repórteres da própria emissora Televisa, onde ela trabalhou. Não estou falando de todos, mas de alguns, né? Uma situação que marcou a vida da artista, que sempre fala com muita emoção e cuidado a respeito desse assunto. Inclusive, ela é bastante ativista nesse tema que afetou tanto a vida dela e afeta a vida de muitas pessoas que ainda padecem desse problema. Por que essa novela é tão importante para mim, tão especial?
Bom, vamos lá. Primeiro Amor é um remake, né, de uma novela que já era muito especial pra mim, porque eu sabia que quem tinha estrelado tinha sido a Thalia, juntamente com a Adela Noriega. Então, era uma novela que eu tinha muita curiosidade em assistir, né? Eu não pude assistir quando ela foi apresentada no Brasil por 2 vezes, né? Primeiro no SBT em 91 e depois lá em 97 pela CNT. Então, eu não tinha visto Quinceañera. E eu tinha muita curiosidade, né? Especialmente porque eu sabia que a Thalia estava no elenco. E quando veio a notícia de que Primeiro Amor seria exibida pela SBT, claro que eu fui atrás das informações, fui pesquisar a respeito da novela e fiquei super empolgado pelo elenco, pela história, pela sinopse da história, e eu fiquei muito curioso e ansioso para que houvesse a estreia. Quando surgiu a novela, eu acompanhei todos os capítulos, me emocionei muito. É uma novela que discute muitos temas tabus, né, como eu já comentei durante o vídeo, e eu acho que isso também faz com que a pessoa, especialmente para quem acompanhou durante a adolescência, no meu caso foi assim, quando eu assisti Primeiro Amor, lá no início dos anos 2000, eu já era adolescente, né, por volta aí dos 15, 16 anos, então eu gostava muito, né, de ver os conflitos, como o personagem iria resolver aquele problema, né, que ele estava metido, porque acho que na adolescência a gente tem aquela questão de se sentir meio que assim, o único na face da Terra que está enfrentando aquele determinado problema, né, e ver a personagem Giovanna passar por uma questão tão difícil, né, tão tabu, que ela passou por um abuso, né, sexual, ela sofreu violência de gênero, ela tinha ali a premissa de que ela poderia estar ou não infectada pelo vírus HIV, né, que é colocado dentro da trama da novela. Então ela se sentia única, sozinha, enfrentando aqueles dilemas tão difíceis, né, para alguém que está saindo daquela fase infanto-juvenil, passando para a adolescência e caminhando para a vida adulta. Então, foi bastante interessante ver esse conflito da novela, eu acho que isso me chamou muita atenção, né? Esse é um dos pontos. Um outro ponto é a questão da homossexualidade, que é abordada também na novela pelo personagem Adrián e o Bruno. O Bruno é o irmão do Leon, né, que é o protagonista da novela, que faz o par romântico com a Giovanna. Esse Bruno, ele vai encontrar um professor de teatro, porque esse personagem, ele tinha um conflito, né? Ele queria ser ator, mas o pai dele era dono de uma mecânica, o irmão era mecânico, estava seguindo a carreira do pai, né? Aqueles estereótipos do machismo, né? Do que é ser homem, do que é carreira, do que é uma carreira masculina, e ele escolhe ser artista. Ele quer ser artista, quer ser ator, e ele enfrenta um pouco desse machismo dentro da própria família. Isso me chamava muita atenção, porque, querendo ou não, eu sou gay, sou um homem gay, né? E já desde a minha adolescência eu já tinha essa questão, e ver o personagem, o desenvolvimento do personagem, né? O conflito dele com o pai, mas ao mesmo tempo ver que o irmão apoiava ele quando ele se abriu, se revelou homossexual pro irmão, o irmão, o Leon Baldomero, acaba acolhendo o irmão, né, o Bruno, e fazendo aquela ponte entre o Bruno e o pai, né, porque o pai não aceitava. Então o outro irmão acabou ali ajudando com que o pai e o filho se reconciliassem nessa questão de sair do armário, né, enfim, uma expressão antiga até, de se assumir, né, se declarar homossexual, se declarar gay, né, e artista, né, que ele queria seguir a carreira do teatro. E foi essa experiência aí, né, que o Bruno teve com Adrián, né, que é um professor que também é homossexual, e eles acabam tendo... Eu acho que ele não era nem homossexual, gente. Eu acho que ele era só o professor de teatro dele. Ele meio que confundiu as coisas. O professor não era homossexual, mas ele se interessa pelo professor e acaba vivendo até uma decepção amorosa ali, né? Porque o professor não é homossexual, né? Mas ele acaba se apaixonando por ele, né? Então foi tudo junto, né? A decepção amorosa, a questão de se declarar homossexual. Então eu acabei me identificando muito com essa questão dentro da novela. Eu acho que até por isso que a novela se tornou tão especial pra mim. Uma outra questão também foi a trilha sonora. Gente, a trilha sonora é maravilhosa. Aquela música Juntos, né, cantada pela Anaí, pelo Kuno Becker. Tem a música também da Ana Ladjevska, né, que se chama Inocência. A música de abertura, cantada pela Linda. A mil por hora. Ai, nem vou cantar aqui. Minha voz não é das melhores, né? Vou um dia me preparar melhor pra isso.
Mas enfim, é uma trilha sonora marcante de abertura, a trilha dos personagens também. Eu entendo que esse sucesso que teve no México, né, acho que também se tivesse tido a oportunidade, né, de lançar esse CD da novela aqui no Brasil, eu acho que teria sido sucesso. Enfim, é uma coisa também, a trilha sonora é uma coisa datada, né, é um pop dali do final dos anos 90 para o início dos anos 2000, né, que funcionava muito bem, né, hoje talvez não funcionasse tanto, né, talvez não tivesse tanto êxito assim, né? Essas canções que falam de amor, que tem uma certa batida marcada, que você lembra, né, de uma época. Então acaba sendo nostálgico. Então quando você ouve a trilha sonora, você lembra daquele momento em que você assistiu a novela, né? A gente tem um pouco disso, né? A novela acaba sempre marcando a gente, seja por um momento de vida, por uma trilha sonora que acabou embalando um momento marcante da nossa vida, criando uma memória afetiva. Então esses são os pontos, né? A questão da trama em si, os assuntos que são abordados, a questão específica da homossexualidade, que para mim foi muito interessante e muito marcante, e depois a trilha sonora, que até hoje eu escuto sim, gente, eu tenho salvo, vira e mexe eu tô colocando ali um pouco da música da novela e escutando para matar a saudade, reviver essa nostalgia, e também porque eu acho bonita a letra, né, é interessante. E é isso, gente, esses são os pontos que eu poderia destacar a respeito dessa novela, que tornaram ela tão especial para mim. Se você tem pontos especiais também, marcantes a respeito dessa novela, deixe nos comentários e conte para mim, foi a trilha sonora, foi algum tema específico que te chamou a atenção? Conta para mim aqui nos comentários. Pessoal, foram muitas coisas que eu comentei sobre Primeiro Amor, desde a sinopse, curiosidades, a produção em si, até as minhas impressões sobre esse clássico dos anos 2000. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, deixem um comentário, se inscrevam no canal porque isso ajuda demais a divulgar para outras pessoas que também se interessam por esse conteúdo. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui e como sempre, eu sou Adriano Sode e esse foi mais um Sodecast, o seu canal de cultura pop para ver e ouvir. Até o próximo vídeo.